bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês quais documentos a gente trouxe do Brasil e quais precisam ser apostilados, tá bom? Fiz uma listinha aqui pra gente não esquecer, como sempre, e manter o foco aqui. Vamos lá, gente. Primeiro documento que vocês precisam fazer é o PB4 ou PTBR13, como é o nome atual agora. É um documento, existe um acordo entre Portugal e Brasil que te dá direito a ter acesso à saúde daqui, com esse documento, tá? Então, você entra lá no site do governo e preenche o formulário, leva em torno de, acho que uns 60 dias quando eu fiz, não sei se esse prazo agora mudou, porque eu vi que tá tendo um índice alto, de brasileiros vindo, então pode ser que o prazo tenha aumentado, mas eu vou deixar o link do site aqui, aí do governo do Brasil, vocês entram lá, preenchem o formulário, anexa a documentação e é só ir acompanhando, tá? O nosso levou um pouquinho de tempo porque tava com o nome divergente, eu tive que refazer, mas, enfim, ele é rápido, você não paga nada. Muita gente falou que saiu rápido, em 2 semanas, um mês, tá? Mas é bom vocês pedirem com um pouquinho de antecedência. Pede de preferência uns 2 meses antes da viagem por garantia, tá bom? Pra, chegar o dia de vocês viajarem, vocês estarem sem o documento, tá bom? Ele é online, então também dá pra você pegar depois online. Agora sobre a questão, se precisa apostilar ou não. O que seria apostilar? Se você nunca ouviu falar esse termo, apostilamento de AIA, é que existe entre países para que um documento de um país possa ser reconhecido no outro. Então você vai lá no cartório, não são todos os cartórios do Brasil que faz, então joga aí no Google apostilamento de AIA e vai aparecer o mais próximo da sua casa e da sua cidade onde você mora, e aí você vai lá fazer esse apostilamento, tá? Pra vocês como que é. É assim, ó. Eu não vou virar qual que é o documento da frente porque tem os dados, mas aqui ele mostra qual foi o cartório que foi feito, República do Brasil, aí tem o carimbo, tem a assinatura, tem um QR Code e um código, tá? Então, tudo que você fizer o apostilamento vem esse documento. Cada estado tem um valor, então já vai a primeira dica para vocês. Se você tiver alguém que mora em outro estado, onde o apostilamento é mais barato, por exemplo, São Paulo eu paguei 136, se eu não me engano, por cada documento. E no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, porque na época antes de viajar pra cá eu pesquisei quais estados ali estavam mais barato, era R$47. Então assim, gente, quase R$100 a menos por documento. Então assim, é um valor bem alto. Eu não sei os valores atuais que tá agora. É só jogar no Google aí, valor de apostilamento por estado. Então, vamos supor, você tem um parente que mora naquele estado, você pode enviar os documentos para poder apostilar e depois essa pessoa manda de volta. Então, querendo ou não, em 8 documentos, 10 documentos, vamos supor, para arredondar aí, em 10 documentos você economiza R$1.000. Praticamente quase da diferença ali, né? Eu acho que você vai ter um custo com envio, mas eu acho que super compensa. Eu não fiz isso porque não tinha ninguém nessas outras regiões. Pensei de mandar direto por cartório, mas fiquei com um pouco de receio do documento se perder, algo do tipo. Então, preferi não arriscar, e até porque eu tava com prazo curto, já fui deixar para apostilar em cima, porque eu queria apostilar tudo juntos e a escola demorou para liberar o histórico para mim. Mas aí vocês veem, se há essa possibilidade de fazer isso, ou às vezes é uma cidade que é próxima, você mesmo consegue pegar um dia para ir de carro lá e compensa o que você vai economizar, sei lá, R$500, R$1.000 que você economizar no tanto de documento que você tiver aí, mesmo que você gaste com a viagem, talvez já compense bastante, tá bom? Gente, sobre apostilar ou não o PP4, o nosso não foi apostilado, tá? Por quê? O meu entendimento, eu fiz o cadastro, fiz o preenchimento do documento, solicitei e recebi direto no site do governo. Então, eu entendo que já é um documento oficial. Mas como eu já falei pra vocês, aqui cada local funciona de uma forma. Então, eu já vi vários relatos de pessoas que não conseguem fazer número de utente, porque eles pedem apostilado e a pessoa não trouxe, e porque tentou passar lá na urgência, por exemplo, e também não atenderam, porque falou que o documento tinha que ser apostilado. Não é um documento para cada, tá? Você faz da família toda no mesmo documento. Aqui em casa são 4 pessoas e eu fiz pra mim, e no agregado familiar embaixo eu já incluí meu marido e meus 2 filhos, tá bom? Então aí seria só um documento que você precisaria apostilar. Então, se você puder gastar esse valor a mais, por garantia, tá seguro, é melhor do que se realmente precisar você cair em uma cidade onde eles pedem apostilado, aí você vai passar perrengue pra ir em cartório não.
para ir no consulado, né? Porque dá para fazer aqui, mas é mais burocrático, pelo que dizem. Então, às vezes vale a pena gastar esse cento e pouquinho a mais para você não ter preocupação, tá bom? Mas a minha experiência, a gente não precisou. A gente usou para fazer o número de utente e não pediram apostilado. E agora, se a gente precisar fazer qualquer atendimento na saúde pública, eu não vou mais usar o PB4. Eu vou usar o número de utente, porque eu já tenho. E lá no número de utente já está associado ao PB4. Segunda coisa, certidão de nascimento e casamento, tá? A certidão de casamento eu já precisei utilizar quando eu fui fazer o atestado de morada, né? Eu levei o contrato de trabalho do meu marido e eles perguntaram se a gente morava junto, se a gente era casado no papel, e eu falei que sim, elas pediram a certidão de casamento. Outra coisa é que quando eu casei, eu alterei meu nome. Então, no documento da minha primeira filha, eu tô com o nome de solteira e depois com o nome de casada, no meu documento atual. Então, eu sempre no Brasil precisava andar com a minha certidão de casamento para comprovar essa alteração, tá? Daí, você, mesmo que não tenha alterado o nome do filho, comprovar o grau com o seu marido, você vai precisar de certidão de casamento. E ela só tem validade aqui se for apostilada. A certidão de nascimento das crianças, eu ainda não precisei usar em nada, mas eu já trouxe apostilada, porque eu ouvi dizer que em alguns locais, instituições, talvez que você precise utilizar, vai pedir em algum momento, então por garantia eu trouxe, tá? A certidão deles apostilada. Terceira coisa, histórico escolar ou diploma. A minha filha tá no 9º ano, né, do secundário, então a gente pegou o histórico escolar e precisou apostilar. Antes de apostilar, você precisa reconhecer firma. No meu histórico e do meu marido, a gente não trouxe apostilado, tá? A gente pretende estudar futuramente, então se você pretende fazer um curso, ou talvez, dependendo da empresa que você quer fazer processo seletivo para se inscrever, eles vão pedir a comprovação de grau de instrução, né? A maioria das entradas, né, que a gente imigrante trabalha, que é fábrica, restauração, enfim, esses até agora, pelo que eu vi, não pedem, tá? Pelo menos o que meu marido está trabalhando não pediu. Eu já me inscrevi em algumas vagas, em nenhum momento me falaram que eu precisava disso, pelo menos até agora. Mas, se vocês puderem gastar, já traz apostilado também. A gente trouxe sem apostilar e depois vamos fazer o processo aqui no consulado. Quarta coisa que você precisa do Brasil é um comprovante de residência. E sim, gente, fala, meu Deus, pra quê? Você precisa para fazer o seu NIF, tá? É o primeiro documento que você vai fazer quando chegar aqui em Portugal, é o NIF. E para isso você precisa ter um comprovante de residência do Brasil. No caso, o PB4, ele já é válido como comprovante, tá bom? Porque lá tem o seu endereço. Então, na hora que eu fui lá na Finanças, eu não tava com nenhum comprovante na hora, eu não sabia que precisava, mas o PB4 ela aceitou. O documento que você precisa trazer, sua CNH, tá? Se eu tô pensando em ir para Portugal, eu não tenho CNH. Então no planejamento ainda e não tem CNH, já tira no Brasil, porque é muito mais fácil, tá? Para depois que você chegar aqui, você só pode tirar português depois que você tiver residência, e algumas pessoas levam tempo. E eu vi gente que já tem a residência e tá tentando tirar a CNH e disse que achou mais difícil que no Brasil, tá? Porque a nossa habilitação aqui, ela é válida. Então, você vindo cá do Brasil, você vai poder dirigir aqui tranquilamente pelo tempo de validade dela. Então, daí vai a segunda dica sobre isso. Se você tá com a habilitação para vencer, aproveite e já renova antes de viajar. Que nem do meu marido, ele renovou e ela chegou 2 ou foi 3 dias, mais ou menos, antes da gente viajar para cá. Então, ele trouxe a habilitação novinha, chega, tava com cheiro de impresso ainda. Então, ele não vai precisar trocar nem tão cedo. Próximo documento... E a gente já vai lá, eu já perdi as contas de qual documento que a gente tá. Se você tem um filho de outro relacionamento e o pai não vai vir junto ou a mãe não vai vir junto, você precisa da autorização de residência no exterior, tá? O que tem no passaporte é autorização de viagem. Então, você já tem autorização para viajar sozinha com ele, ok. Mas você precisa da autorização para residir no país. Então, quando você for fazer a matrícula na escola, pode ser que solicitem. E quando você for fazer a residência do seu filho, vão solicitar. O outro pai autorizou você a trazer essa criança, né para cá, para morar, para residir aqui. Então, esse modelo você pode achar na internet, é autorização para residir no exterior, ou você mesmo pode redigir ali, colocando todos os seus dados do pai, dados da criança, falando que ele autoriza, e colocar de preferência por tempo indeterminado, tá bom? Porque assim não tem validade, tempo indeterminado é indeterminado, tá bem? E aí precisa ser assinado
por ele, né, pelo pai ou a mãe que não vai ver junto com a criança, reconhecer firma em cartório e depois também fazer o apostilamento de AIA, tá bom? Porque sem o apostilamento, mesmo que esteja reconhecido firma, não tem validade. E outro documento que vocês precisam trazer é a caderneta de vacina, né, gente? A gente normalmente, no Brasil, para todo canto que vai, quando tem criança pequena, leva. Mas aqui você vai precisar fazer a validação das vacinas que você já tomou e principalmente se tiver criança, tá? Se falta alguma vacina ou não. Então é importante vocês trazerem. A caderneta de vacina não precisa ser apostilada. Eles vão chegar aqui, você vai levar no centro de saúde e o enfermeiro vai fazer a validação e ver se está faltando alguma vacina que é exigida aqui no país. E se tiver, daí eles mesmo dão para você, já te ligam e agendam para você ir tomar a vacina. E você vai receber um documentozinho com todas as vacinas transcritas, meio que um documento transcrito aqui de Portugal. E por último, se você tem algum problema de saúde ou se você tem algum filho especial que faz algum tipo de tratamento, você tem algum laudo médico, você precisa apostilar também esse laudo médico, tá certo? Então, a gente gastou muito com apostilamento, como eu falei com vocês, porque o Theo é autista e aí teve os laudos médicos que a gente tinha, a gente quis apostilar também para poder trazer. Só que, gente, chegando aqui, eles vão, de qualquer forma, pedir para que você passe numa consulta de desenvolvimento para poder validar se realmente as informações estão certas, tá bom? Mas o laudo apostilado, eles pelo menos vão levar em consideração. Se tiver sem ser apostilado, não vai ter validade nenhuma. Então, é importante vocês trazerem o que vocês tiverem. Eu tenho exames dele, tenho relatórios e isso eu não apostilei. Apostilei só os laudos dos médicos mais importantes do diagnóstico dele, tá certo? E os outros eu trouxe sem ser apostilado. Eu não trouxe todos esses documentos comigo, tá? Eu fiquei com receio de, por acaso, ali eles pedirem para ver a bagagem e ver esse tanto de documento junto. Então, eu preferi mandar pelo correio, tá? Eu vejo muita gente falar que é barato, que pagou R$60, R$100, enfim. Eu precisei mandar documento 3 vezes, na verdade, pelo correio, tá? 2 vezes foram documentos e 1 vez foi um livro. É um envelope desse tamanho aqui. Vou virar aqui porque tá com os dados, né? Um envelope desse tamanho, do correio, normal, ele não é muito grosso. E todas as vezes que eu mandei deu 200 e pouquinho, tá, gente? Então, assim, eu acho caro. Tudo certo que tá um arrumo de documentos, mas esse aqui é registrado, tem o código de rastreio certinho que eu consigo acompanhar. Tem uma opção que é mais barata, que você paga, leva até 30 dias para chegar, e aí esse, se eu não me engano, foi 70 e poucos reais, que foi o livro que eu mandei dessa forma, mas os documentos eu queria rápido, então eu mandei nessa modalidade mais cara. Foi 280 a primeira vez que veio uma leva, e na segunda vez que minha mãe acabou esquecendo alguns documentos, ela mandou depois, e aí foi mais 230, se eu não me engano. Então, eu acho que é um valor caro, mas aí cabe a vocês. Se vocês querem trazer na mala junto com vocês, ou vocês podem deixar com alguém de confiança. Quando vocês chegarem aqui, que vocês tiverem um endereço, você pede para essa pessoa mandar para vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal para não perder os outros vídeos que tá vindo por aí, tá? Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa que eu passei aqui e não falei, escreve aqui nos comentários que eu tô respondendo todo mundo, tá bem? E é isso. Me segue lá no Insta também, que no Insta eu tô compartilhando tudo diariamente com vocês, a minha rotina e o dia a dia aqui de como tá sendo a nossa vida aqui em Portugal, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!